nós vamos agradecer o doutor Sérgio Fernando Moro, porque pelos ensinamentos que ele nos tem dado. E aí, nós começamos a perceber que nós fomos enganados. Eu dormia com esses livros aqui. Eu lia esses livros, estudava esses livros. Por exemplo, Fernando da Costa Tourinho Filho, Manual de Processo Penal, 12ª edição, editora Saraiva. Nós vamos lá à página 31, onde ele diz que a presunção de inocência é uma presunção juris tantum, contida em nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, e que exige para ser afastada a existência de um mínimo necessário de provas, produzidas por meio de um devido processo legal. Inclusive, ele afirma mais à frente que essa garantia já era prevista no artigo 9º da Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Quem é o Fernando da Costa Tourinho, né? Ele é um autor renomado, com obras em toda a América Latina, professor universitário, promotor de justiça do Estado de São Paulo aposentado. Eu fui enganado por ele. Então, passa a não ter mais utilidade. Temos mais uma obra aqui. A partir do momento que nós aprendemos com o Dr. Moro a importância de um PowerPoint, a importância da convicção, as provas ficam em segundo plano. Não precisa de prova mais. Basta uma convicção. Parabéns, doutor Fernando Moro, Sérgio Fernando Moro. O senhor nos ensinou. Então eu pego o livro aqui do Damásio Evangelista de Jesus, Código Penal anotado, 19ª edição, editora Saraiva. E o que nós encontramos lá? Ele diz: o princípio do estado de inocência, ou como preferem, de presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, determina expressamente, antes de a sentença condenatória transitar em julgado, a impossibilidade de se impor ao acusado de um crime qualquer medida de coação pessoal. Mas Damásio, quem é o Damásio? Jurista brasileiro, considerado um dos mais respeitados especialistas em direito penal da atualidade. Ele tem mais de 50 obras de renome, editadas, reeditadas, consultor da ONU, foi membro do MP de São Paulo, um dos maiores advogados criminalistas, é fundador do Complexo Damásio Educacional, ele é doutor honoris causa da Universidade de Salerno, na Itália, é o grande oficial pela Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e ficaria o dia inteiro aqui falando do doutor Damásio. Mas fui enganado também, porque eu aprendi agora com o doutor Sérgio Fernando Moro, isso daqui é conversa fiada. Vamos lá, mais uma obra. Eu não vou pegar todas as obras, porque aí eu vou acabar com a minha biblioteca. Mas eu vou pegar aqui Ada Pellegrini Grinover, as nulidades no processo penal. O que diz essa senhora?
Ela diz: o artigo 283 do Código de Processo Penal prevê que somente por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente poderia ser preso, ou em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Esse artigo 283 não é um dispositivo antigo. Sua atual redação foi aprovada em 2011 e proposta por ninguém menos que Ada Pellegrini Grinover. Ela é uma jurista, uma advogada ítalo-brasileira, autora de diversas obras no Brasil e na Itália, professora titular da Universidade de São Paulo, procuradora de São Paulo, doutora honoris causa pela Universidade de Milão e membro da Academia Paulista de Letras. Segundo o Dr. Moro, ela está errada, ela está equivocada. Então, a obra também não vale mais nada. Vamos pegar mais uma obra aqui. Luiz Flávio Gomes, Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e Teoria da Pena, Revista dos Tribunais. Ele diz: execução provisória da pena. O STF viola a Corte Interamericana. E vai mais além. Somente depois de esgotados todos os recursos, primeiro, segundo e terceiro graus, ordinários e extraordinários, a pena pode ser executada, salvo caso de prisão preventiva, que ocorreria teoricamente em situações excepcionalíssimas. Quem que é Luiz Flávio Gomes? Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid, professor de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade de Derecho de la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina, professor honorário da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa, no Peru. Foi policial militar, delegado de polícia, promotor de justiça e juiz de direito em São Paulo. E em 2003 fundou a rede de ensino LFG. Olha, Luiz Flávio, segundo o doutor Sérgio Fernando Moro, o senhor aqui realmente não sabe nada. Portanto, a obra também não tem mais valor. E para encerrar, senão eu vou acabar com os meus livros aqui, vamos pegar aqui Maurício Zanoide de Moraes. Em seu livro Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro, uma análise da estrutura normativa para elaboração legislativa e para decisão judicial. Editado pela Universidade de São Paulo. Páginas 456. Ele diz, Dr. Maurício Zanoide de Moraes, a concepção de presunção de inocência, sob a perspectiva constitucional de um âmbito de proteção amplo, compreende um significado de norma de tratamento relacionado mais diretamente com a figura do imputado e outros dois significados como norma de juízo e como norma probatória, estes últimos mais ligados à matéria probatória. A presunção de inocência está encartada em nossa Constituição como forma pétrea, imutável. Quem é o Maurício Zanoide? Ele é professor de Direito Processual da Universidade de São Paulo, é livre docente e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo,
é pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pelo Instituto Penal Econômico Europeu. Ele faz parte do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é membro de diversas associações científicas e profissionais, dentre elas o Instituto Brasileiro de Direito Processual, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e a Associação dos Advogados de São Paulo. Então, realmente, Maurício Zanoide de Moraes. O doutor Moro nos ensinou que isso daqui é conversa fiada. Obrigado, doutor Moro.